O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Estamos no capítulo 7. Este é o segundo vídeo. Então ainda estamos falando sobre Firmo, o atual amante da Rita Baiana. Vestia como de costume, um paletó de lustrina preta, já bastante usado. Bom, lustrina, como o nome diz, é um tecido, se eu não me engano, um tecido de algodão, que ele é tratado de forma que ele fique lustroso, né? Então vestia como de costume um paletó de lustrina preta, já bastante usado. Calças apertadas nos joelhos, mas tão largas na bainha que engoliam os pezinhos secos e ligeiros. Bom, basicamente a gente está falando de calça boca de sino, né? Calça boca de sino deve ser uma coisa muito curiosa. Você vai para a Idade das Cavernas, teriam tempos em que as pessoas usavam boca de sino e não usavam boca de sino. Estou exagerando um pouco, mas eu digo isso porque eu lembro que quando eu tinha os meus 13 anos, a minha mãe tinha umas fotos com calça boca de sino e eu achava aquilo a coisa mais ridícula do mundo. E aí quando eu tinha os meus 17, todo mundo na escola modificava o uniforme de forma que ficasse com boca de sino, inclusive eu, é claro, né? E aí depois se tornou ridículo novamente, e hoje eu nem sei em que pé que estão essas coisas aí. Se eu não me engano, as pessoas gostam de calça apertada, né, pra todo mundo hoje em dia. Não sei se... Bom, não sei. A minha moda geralmente eu uso, por exemplo, calças, né? Eu uso até não poder mais. Até minha mulher proibir que eu as use. Falar, essa tá tão velha que eu te proíbo, ou ela rasgar. Aí eu vou na loja e compro mais uma ou duas, e essa é a renovação da minha moda. Mas é muito interessante ver no final do século XIX as pessoas com calça boca de sino. Não trazia gravata nem colete, sim uma camisa de chita nova e ao pescoço, resguardando o colarinho, um lenço alvo e perfumado. Eu tenho algo para falar sobre esse lenço. Eu vou falando conforme vai aparecendo, senão eu tenho medo de esquecer as coisas. Então, ali no nosso Quizlet, eu coloquei uns 5 ou 6 vídeos de alguns canais para falar sobre as maltas, né? Sobre os capoeiras aí no segundo reinado, né? São muito interessantes. É claro que como um assunto puxa o outro, os vídeos eles têm um escopo maior do que somente a nossa necessidade aqui, mas eu recomendo fortemente. Recomendo principalmente um dos canais. Você vai ter que entrar nos links ali que eu coloquei nas próprias palavras. Então, por exemplo, o Porrete de Petrópolis, eu coloquei um link. Nos tempos do voto indireto, eu coloquei 3 links. Manduca da Praia, eu coloquei mais um outro link. E não se iluda, não foi tão organizado a ponto de colocar o link exatamente sobre aquilo ali. Digamos, é a área em geral, mas eu aconselho. Então tem principalmente um cara, eu acho que o nome do canal dele é Samba História e Capoeira, alguma coisa assim. O cara é muito bom. Antes dele eu tinha encontrado uns outros 2, que são bem informativos, mas um narra meio estranho, o outro... Mas também são pessoas que merecem a nossa atenção, que são pessoas que estudaram sobre isso, me ensinaram muito. Então vamos lá. Primeiro esse lenço lenço no colarinho, né? Resguardando o colarinho. Então o lenço ele passa em volta do colarinho. Num desses vídeos, a gente já vai ver que uma das coisas que os capoeiras faziam era usar navalha, né? Parece que hoje em dia, pelo menos pra mim, antes de fazer toda essa pesquisa, pareceu um choque. Porque o que eu imagino capoeira? Capoeira é os caras lá, né, gingando e dançando. Eu nunca imaginaria que eles, nesse tempo, nos primórdios da capoeira, isso é importante, então digamos a capoeira raiz, vamos colocar assim, usava-se porrete, usava-se facão às vezes, a navalha era muito importante, principalmente ali no Rio de Janeiro. E aí, segundo uma dessas teorias,
o que acontecia era que se usava seda, lenço de seda, no pescoço, para que com essas brigas da navalha, com navalha, diz que a navalha teria dificuldade de cortar seda. Então você resguardava o seu pescoço para que, se te cortassem, que te cortassem o braço, né? Sei lá, uma coisa que não fosse tão importante quanto o pescoço, um olho, qualquer coisa assim. Então, e a gente vai ver que o Firmo é um capoeira, né? Em todos os sentidos da palavra. Então tenha em mente esse lenço, né? Resguardando um colarinho, um lenço alvo e perfumado. A boca um enorme charuto de 2 vinténs e na mão um grosso porrete de Petrópolis. Olha, o dicionário diz que porrete de Petrópolis é um bastão grosso, outrora usado por agentes da polícia. Pode ser, né? Mas assim, eu gostei muito dos vídeos ali, o pessoal falava sobre o porrete de Petrópolis. Eles às vezes só chamavam de Petrópolis, né? Ou bastão de Petrópolis, né? E eu ouvi 2 tipos de coisa. O primeiro, que era um tipo de bengala. E a evolução... Lembre-se, a bengala surgiu na Europa. A bengala não enquanto aquilo para ajudar o velho a caminhar, né? Desde os tempos de Édipo a gente tinha as pessoas usando a bengala para ajudar a caminhar. Mas a bengala como um substituto de... como é que se diz? Para enfeitar, né? Tem uma outra palavra que eu esqueci agora. Adorno, né? Um substituto para espada. Então lembre-se, se você é um oficial, você tem um uniforme, você tem a tua espada ali, provavelmente você não vai usar, mas sempre quando você for em festas, etc, a tua espada vai estar ali, né? É um adereço. Então a bengala surge na Europa e aí, é claro, depois veio para o Brasil. E o que acontecia? A bengala é muito à mão e as pessoas poderiam usar a bengala para lutar, né? Até tem algumas referências, algumas lutas. E no começo era interessante, isso também eu aprendi com esses vídeos, por isso não confie tanto na minha palavra, assista os vídeos. No começo as pessoas usavam a bengala como se estivessem usando espada, né? Com os movimentos de espadachim. Por quê? Porque, é claro, estavam acostumados a usar a espada. Mas perceba, isso não é muito produtivo, né? Porque, sei lá, se eu passo a minha bengala pelo teu rosto, não vai fazer nada, né? Então tem que ser outro tipo de movimento que eu vá fazer para causar, porque é uma arma de impacto, né? Acho que chama arma de contusão, né? Não é uma arma de corte. Ótimo. E aí diz que aqui no Brasil essa coisa se aperfeiçoou, né? Então a gente junta as bengalas, essa moda da bengala, com a habilidade que todo mundo teve desde os tempos das cavernas. Se você é experiente o suficiente, você vai lembrar de um desenho chamado Capitão Caverna. O Capitão Caverna era um super-herói que a arma, o cinto de utilidades dele era um porrete, né? Então você vai ter essa junção dessas duas coisas, e parece que aqui no Brasil os capoeiras conseguiram aperfeiçoar o uso da bengala e desse porrete, né? Então esse Petrópolis, em alguns casos eu ouvi simplesmente como um porrete que os capoeiras sempre carregavam, né, para estar armado para luta, e também ouvi sobre que eles usavam como bengala, né, como um artigo de acessório. O que eu acho que uma coisa não exclui outra, né? Então tenha em mente que seria comum você ver nas ruas pessoas com bengalas, é claro, né? Você vai ver em todos os lugares, você vê no Machado de Assis todo o tempo, né? A pessoa pega a bengala e sai. Mas você vai ter também os capoeiras, talvez seja uma bengala mais resistente ali, para eles poderem usar na hora da luta. Petrópolis, porque ele era produzido na cidade de Petrópolis. Lembre-se, Petrópolis é aquela cidade de veraneio do Dom Pedro, da família imperial. Eu estou olhando para o nada, assim, às vezes você reparou que às vezes eu fico olhando para o nada, né? Eu fico tentando lembrar algumas coisas. Se eu não me engano, no conto uma viúva moça, relato de uma viúva moça,
alguma coisa assim, que tem aqui no canal, não é difícil, na playlist do Machado de Assis, eu faço um vídeo só falando sobre Petrópolis, né? Faço uma grande digressão. Então, se você ficar interessado, um dia você for assistir esses vídeos sobre conto de uma jovem viúva, alguma coisa assim, sinta-se à vontade. Bom, então era produzido na cidade de Petrópolis, era essa cidade de veraneio, que nunca sossegava. Então tá, deixa eu voltar, né? Então ele tinha na boca um enorme charuto de 2 vinténs e na mão um grosso porrete de Petrópolis, que nunca sossegava. Tantas voltas lhe dava ele a um tempo por entre os dedos magros e nervosos. Isso mostra a habilidade dele, né? Mais uma coisa que eu acho interessante é daqui, por exemplo, posso estar sendo um ignorante, então por gentileza me corrija, provavelmente a minha mulher saberia me corrigir, porque na Umbanda, e eu acho que no Candomblé também, você tem essa figura, né, bom, eles têm um nome, né? Acho que Zé Pilindra, por exemplo, e os trajes é exatamente esse, né? É claro que o Firmo, em específico, ele está vestindo esse terno preto, né? Mas você vai ver, se você acompanhar esses vídeos que eu falei pra você, você tem normalmente o capoeira com o chapéu branco, com o terno todo branco, um lenço vermelho ao pescoço. E essa é exatamente, se você for passar em frente a uma loja de Umbanda, você vai ver que tem exatamente essa figura, né? Mais uma coisa, então como é que eu explico a história do terno preto, terno branco, né? Isso também dependeria da sua malta. Malta são os grupos de capoeira, a gente já conversa um pouquinho mais sobre eles. E aí, dependendo do grupo, você veste branco, você veste preto, você se veste de um jeito ou se veste do outro, né? Então ele tinha na mão esse porrete de Petrópolis, que nunca sossegava. Era oficial de torneiro, oficial perito e vadio. Ganhava uma semana para gastar num dia. Às vezes, porém, os dados ou a roleta multiplicavam-lhe o dinheiro. E então ele fazia como naqueles últimos 3 meses. Afogava-se numa boa pândega com Rita Baiana. Tem uma anotação que eu fiz aqui. Lembre-se, o charuto de 2 vinténs, então, agora que eu vi a anotação, desculpa por voltar, é um charuto bem baratinho, né? A gente está falando de 40 réis. Lembre-se que uma dose de cachaça é 40 réis, né? Se a gente comparar isso, por exemplo, com o charuto que o Jorge, no conto Miss Dollar, eu acho, oferece ao personagem principal, ele oferece um charuto de 3 tostões, que é 300 réis, né? Então você vê a diferença entre um charuto de ótima qualidade e um charuto chinfrim. Então quando ele ganhava na roleta, 3 meses, afogava-se numa boa pândega com a Rita Baiana. A Rita ou outra. O que não faltava por aí eram saias para ajudar um homem a cuspir o cobre na boca do diabo. Mais uma vez, isso está entre aspas, é o próprio Firmo que falou, né? O que não faltava por aí eram saias para ajudar um homem a cuspir o cobre na boca do diabo. Nascera no Rio de Janeiro, na corte. Militara dos 12 aos 20 anos em diversas maltas de capoeiras. Chegara a decidir eleições nos tempos do voto indireto. Deixou o nome em várias freguesias e mereceu abraços, presentes e palavras de gratidão de alguns importantes chefes de partido. Chamava isso a sua época de paixão política, mas depois desgostou-se com o sistema de governo e renunciou às lutas eleitorais, pois não conseguiria nunca o lugar de contínuo numa repartição pública, o seu ideal. 70 mil mensais, trabalho das 9 às 3. Eu tinha procurado Malta, né? E até tinha entendido Malta, mas eu não tinha entendido antes de assistir os vídeos que eu postei ali para vocês, qual que é a relação de participar de uma Malta e decidir a política, né? Então vamos fazer o seguinte, nesse vídeo que vem agora,
provavelmente vai ser um vídeo inteiro de digressão. Vamos falar sobre as Maltas e sobre a relação entre as Maltas e a política.